Nosso convidado do programa de agora é o Dr. Adriano Vigário, da Medicina Nuclear lá da Ultramed. Dr. Adriano Oliveira Vigário é paulistano, graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Concluiu a sua residência em Medicina Nuclear no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e Departamento de Radioisótopos, né? Isso. Do Instituto do Coração no INCOR. Ele tem o título de especialista pela Associação Médica Brasileira e Colégio Brasileiro de Radiologia. É membro do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Biologia, Medicina Nuclear e Imagem Molecular. Apresentou vários trabalhos em congressos nacionais e internacionais com o tema Medicina Nuclear. Publicou seu trabalho em revista internacional e 2 nacionais. Ele realmente é premiado em congresso nacional com o trabalho Linfonodo Sentinela em Câncer de Mama. Atuou como especialista em medicina nuclear nos estados de São Paulo e da Bahia e é médico responsável pela medicina nuclear da Ultramed de Londrina. Inclusive, já ministrou aulas de medicina nuclear no Congresso Brasileiro de Medicina Nuclear o ano passado, né, doutor? Isso, ano passado. Ano passado. Que prazer enorme tê-lo conosco no programa. Prazer é todo meu, Mafalda. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui com todos. Gente, que currículo que você tem, doutor Adriano. Parabéns, hein? Muito obrigado. A gente saber que Londrina é referência Com certeza. na área médica, né? Doutor Adriano, a gente vai falar de medicina nuclear, mas quem está nos assistindo, de repente, não sabe nem que termo é esse. O que é medicina nuclear? A medicina nuclear é uma especialidade médica que abrange as áreas diagnósticas e terapêuticas, né? Em se falando de diagnóstico, ela é uma especialidade de imagem que usa radionuclídeos, que são elementos químicos que emitem radiação e que conseguimos ver através da injeção dos mesmos no organismo o órgão-alvo desejado, certo, estudando assim o metabolismo dos órgãos, né? Então é um exame de imagem que estuda o metabolismo dos órgãos. Em se falando de tratamento, que é a outra modalidade da nossa especialidade, nós tratamos determinadas patologias com esses radionuclídeos, aproveitando dessa sua radiação. Então, na verdade, o paciente ele é encaminhado por um profissional que solicita esse tipo de exame na medicina nuclear. Exatamente. Como todos os exames de imagem, não somos nós que cuidamos dos pacientes. Eles a nós são encaminhados através de outros profissionais médicos que solicitam esses exames ou esses tratamentos, no nosso caso. O que é a cintilografia óssea? A cintilografia óssea é uma das modalidades da nossa especialidade que estuda os ossos, o metabolismo dos ossos. Como? Nós administramos um material especial, marcado com radiação, que vai se ligar aos ossos, é um material fosfonado. E se ligando esse material, ele vai, através do metabolismo, se ligar aos ossos e, através de uma máquina que chama gama-câmara, nós conseguimos fazer a imagem desse paciente, analisar a estrutura óssea dele, se tem alguma doença ou não. Pode detectar tumoração, tudo Exatamente. isso? A cintilografia óssea tem várias aplicações oncológicas e não oncológicas. Oncológicas é que estão ligadas ao câncer, determinando tumores, que são cânceres primários, ou seja, do próprio osso, e tumores também secundários, que são tumores que não são ósseos, mas que se espalham pelo corpo, atingindo sítios ósseos à distância, né? Conhecidos como metástases, né? E na parte não oncológica também tem várias aplicações, como infecção, conhecida como osteomielite, traumas de esporte, entesopatias, tumores de partes... O que é tesopatias? Entesopatias são lesões musculares ou lesões ósseas por esforços repetitivos, que ocorre muito em atletas, né?
A medicina do esporte é a tecnologia nova que está avançando e que outros exames de imagem que não são metabólicos não conseguem observar. Nós poderíamos mostrar algumas imagens. Com certeza, eu trouxe algumas imagens aqui para a gente apreciar. Gente poder mostrar. Isso. Existem casos normais? Com certeza, a grande maioria da população é normal, não tem doença alguma, como é esse caso que a gente está observando no monitor. Do lado esquerdo, nós estamos observando o paciente de frente e do lado direito da imagem, desapareceu a imagem, mas a gente estava olhando o paciente por trás, né? E essa já é a segunda imagem. Nós observamos nessa segunda imagem, que é da mesma maneira, frente e trás, que aparecem alguns pontinhos pretos. Esse paciente é uma paciente que possui um tumor de mama e o tumor já se espalhou. E a cintilografia óssea apresenta uma grande aplicabilidade nesses casos, para ver se já se espalhou, que outros exames não conseguem. E dá para saber se está no estágio avançado? Então, essa terceira imagem que está aí é de um paciente que já está no estágio terminal e ela ainda não sentia nada. Por isso, a grande aplicação da cintilografia óssea. Né? Gente, que coisa fantástica, né? E ela não sentia nada e já estava no estágio avançado? Já estava no estágio avançado. Agora, quem tem prótese ortopédica? Então, a medicina nuclear, como eu disse, também tem suas aplicações em casos não oncológicos. O caso de uma prótese ortopédica com suspeita de infecção, que a cintilografia óssea mostrou com grande precisão. Uma prótese infectada. E ela consegue mostrar isso já precocemente, diferente de outros exames de imagem, né? Então, a cintilografia óssea é um método muito bom para avaliar infecções. Nessa outra imagem, nós observamos ali no círculo vermelho a cabeça femoral direita, onde o que aconteceu chama osteonecrose, que é uma doença onde há um infarto da cabeça do fêmur, que tem várias causas. Em criança é conhecida como doença de Legg-Pertz, que acontece por um acaso, sem uma explicação definida, e que pode levar a sérias complicações. Nessa última imagem é uma lesão do esporte, ali naquela bolinha vermelha, onde a gente observa uma fratura de estresse, onde o atleta foi sentindo dor, mas continuou praticando as suas atividades, até um momento que fraturou e que ele continua treinando, mas sente a dor. Então ali a cintilografia óssea é capaz de mostrar o momento em que esse atleta deve parar, né? Isso em atletas de grande porte, né? Doutor Adriano, acontece para você que está lá fazendo o exame, no caso daquela paciente que você falou que ela estava já com câncer em estágio avançado na mama e que ela não sentia nada, e que você também se surpreende com o tipo do exame? Com certeza. Não só eu, como a família, o paciente e o médico que acompanha esse paciente muitas vezes se surpreende, porque não era esperado que às vezes um tumor de pequenas dimensões na mama já pudesse acarretar tantas metástases, né? Como o tumor tivesse espalhado já tão rapidamente. E na verdade o paciente tem que ter um preparo antes, tomar alguma medicação? Como é que ele vai para fazer esse exame? Não há necessidade para esse exame, não há necessidade de preparo nenhum. O que ele necessita apenas é de tomar bastante água durante o exame para ter uma melhor absorção do medicamento, né? E é tranquilo, então? É tranquilo. E não tem contraindicação? Não tem nenhuma contraindicação. Apesar do nome nuclear, a gente se assusta bastante, mas a radiação administrada é bem pequena, chega a ser 20 a 200 vezes menor que um raio-x de tórax, a depender do exame, e não há necessidade de pânico nenhum, né? Pode ser feito em criança? Pode ser feito em criança, inclusive em recém-nascidos. Também? Também. Que ótimo! Né? E você veio de São Paulo? Eu vim de São Paulo. Excelente aquisição da Ultramed, parabéns. Muito Obrigada obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Você volta mais vezes para a gente falar de outros exames? Eu gostaria de poder voltar outras vezes e nós falarmos de outros assuntos. Nós vamos convidá-lo, sim, vamos programá-lo para estar conosco mais vezes, porque a gente só pode ser informada cada dia mais